Aiship, ative a formação de magias de gravidade com força máxima. Lei Lin rugiu violentamente para dentro. Enquanto isso, seus músculos incharam e uma fina camada preta de escamas apareceu em seu corpo. Seus olhos mudaram para uma cor âmbar e pareciam ter uma pupila vertical semelhante a uma fera. Balanças de Kemoin e o olho da petrificação. Durante esta situação de vida ou morte, o atual Lei Lin usou ambos os seus feitiços inatos. As pupilas verticais de Lei Lin se concentravam nas correntes e algemas que o prendiam em vez do Gargamel. Este Gargamel, no mínimo, tinha o poder de um magus de nível 2 e sua força espiritual excedeu a de Lei Lin várias vezes. Usar o olho da petrificação não seria suficiente para fechar essa diferença de força. E mesmo se Lei Lin se aproximasse e usasse o olho de petrificação nele, isso só lhe causaria uma consequência infeliz: o Gargamel devoraria seu espírito. As correntes e algemas que o prendiam ficaram cinzas sob o olhar do olho da petrificação. Eles se desintegraram por todo o chão enquanto Lei Lin flexionava os braços. Ao mesmo tempo, um símbolo reverso J tornou-se brilhante e visível em suas roupas. Uma forte força de atração agiu no corpo de Lei Lin e o puxou para longe com tanta força que ele estava quase voando enquanto se movia para trás. A velocidade desse voo foi de 4 a 5 vezes maior do que quando ele usou um feitiço para fugir. A velha bruxa e Jai só viram um clarão preto. Lei Lin já havia desaparecido sem deixar vestígios na frente de seus olhos. Não, a velha bruxa emitiu um rugido sibilante. Jai tinha uma expressão complicada no rosto, como se tivesse perdido toda a esperança e soltasse um suspiro de desespero. Os materiais para a substituição desaparecerão. Mas a cerimônia já começou e não deve ser interrompida. Comece a usar outros materiais. O Gargamel só observou de longe o ponto de onde Lei Lin havia desaparecido, mas não o perseguiu. Em vez disso, ele disse algumas palavras que fizeram com que as expressões da velha bruxa e do rosto de Jai mudassem drasticamente. Não? Juntamente com o feitiço incessante que estava sendo dissipado, um grito cheio de desesperança e desespero soou, perfurando toda a montanha de ossos brancos. Bang! Uma enorme explosão irrompeu e a formação de feitiços assentou em cima do chão branco no jardim quebrado. Enquanto isso, uma sombra humana negra foi atraída para este lugar e criou um recuo profundo à medida que se espatifava no chão devido à enorme força gravitacional. COF, no fundo de um imenso buraco, Lei Lin cuspiu ferozmente a boca e seixos. Ao ver o estranho ângulo em que seu braço direito estava, ele sorriu ironicamente. O Aiship recuperou apenas uma parte da antiga formação de magias gravitacionais. E usá-lo tão imprudentemente obviamente resultou nessa situação. Se não fosse pelo meu feitiço inato, provavelmente sofreria muito mais do que apenas um braço quebrado. Apesar da careta em seu rosto, ele pulou para fora deste grande buraco rapidamente e observou seu entorno. Este era o lugar onde ele havia lutado com o espírito vingativo, o maligno e também onde ele havia organizado seu modelo de feitiços. Essa formação de magia foi realmente criada perfeitamente. Lei Lin suspirou com pesar e imediatamente ordenou: Shape, analise o mapa e encontre a rota mais ideal para sair do avião secreto. Anteriormente, no altar espiritual, Lei Lin tinha visto algo semelhante a um mapa do plano secreto. Devido à sua cautela, ele pediu imediatamente o Aiship para fazer um registro do mapa e compará-lo com o mapa feito a partir das rotas que ele viajou. Como esperado, o resultado foi que ele obteve um mapa completo do mapa inteiro do plano secreto. A formação de magias gravitacionais aqui era um antigo feitiço que ele mesmo havia aprimorado. Ele só tinha visto o modelo original desse feitiço nos livros antigos do Force Azons Garden, e muitas partes dele já estavam muito danificadas. Mesmo com a ajuda de Chip só tinha uma porção completa, que só continha 30 a 40% da potência original da formação de magia.
Mas este poder de 30 a 40% foi suficiente para causar muita felicidade a Lei Lin e foi um dos seus trunfos escondidos. Este modelo de formação de magia gravitacional foi capaz de criar uma poderosa força gravitacional, que forçaria a força de artefatos mágicos ou formas de vida que haviam sido gravadas anteriormente em um lugar onde a formação da magia da gravidade havia sido estabelecida. Devido à sua utilização de muitas técnicas antigas, a força de atração era muito poderosa e sua velocidade era extremamente alta. Mesmo um magus de nível 2 ficaria impotente contra isso. Se anteriormente Lei-Lin tivesse a garantia de 10% de sucesso em fugir de um magus de nível 2, então, depois de ter estabelecido corretamente o feitiço gravitacional, essa probabilidade de sucesso poderia aumentar para 40% ou até mais. Mapa importado e a rota ideal foi encontrada. O iShip foi calculado rapidamente e o mapa do plano secreto foi projetado claramente no campo de visão de Lei-Lin. Nele, uma linha vermelha marcava a rota da posição atual de Lei-Lin até a pintura a óleo, que era a entrada do avião GG. Só então, da localização do Gargamel, um barulho alto e estranho pôde ser ouvido. Então uma sombra negra tornou-se maior e finalmente se desenrolou dentro do céu. Crash era como se todo o céu do avião secreto tivesse sido dilacerado, expondo um buraco negro, e muitos relâmpagos vermelhos e trovões arqueavam essa sombra negra. A sombra usava uma estranha máscara de caveira e golpeava os relâmpagos e trovões que rugiam constantemente. As repercussões desta luta fizeram com que tudo se transformasse em pó onde quer que aterrissasse. E o campo de batalha se expandiu lentamente, chegando ao local onde Lei-Lin estava. Corre vendo essa cena parecida com um apocalipse. Lei-Lin não pensou por muito tempo e imediatamente começou a correr. No caminho, o chão começou a se abrir e muitos cavaletes e esculturas de pedra caíram no chão. Essa cena era como se o mundo estivesse acabando. Lei-Lin correu com velocidade rápida como um raio e seu corpo estava constantemente coberto com as balanças de Kemoin. Em alta velocidade, tudo que podia ser visto era uma longa imagem negra-azul. Lei-Lin rapidamente passou por um túnel de metal, e à frente dele estava um beco sem saída. Uma espessa camada de metal havia selado completamente essa passagem. Mas a expressão de Lei-Lin não variava, piscando constantemente. Ele batia em alguns pontos na parede e rumble estrondo junto com um barulho alto de uma máquina. O metal na frente de Lei-Lin se abriu com um ruído mecânico ensurdecedor, expondo uma passagem de prata. Escrito na antiga língua de Bairin havia um sinal em um dos lados do túnel que dizia: túnel feito para saída de emergência, especificamente para funcionários do laboratório. Os olhos azuis de Lei-Lin brilharam e, sem hesitar, ele correu por essa passagem. A passagem de prata passou rapidamente por Lei-Lin. Imediatamente, a voz de Chip soou, fazendo com que os passos de Lei-Lin parassem. Compartimento oculto descoberto. Não foi gravado no mapa anteriormente. Você quer continuar desse jeito ou não? Compartimento oculto. E o mapa no altar espiritual não tinha registro disso. O nível de sigilo desse compartimento deve ser muito alto. Lei-Lin olhou para a passagem atrás dele com preocupação, correu para fora e uma pequena porta apareceu de repente na parede de prata. O quarto atrás da porta era muito estreito. Era um compartimento de poucos metros quadrados de área e no seu centro havia um antigo modelo de magia muito simples e misterioso. Este modelo de magia foi construído inteiramente usando uma pedra negra e em sua superfície havia todos os tipos de símbolos que Lei-Lin não conseguia entender. Em todo este modelo de feitiço havia obeliscos altos. Apoiando-se em um dos obeliscos, havia um cadáver. Este cadáver usava um vestido preto que era exuberante e delicadamente bordado. Mais importante foi que, mesmo depois de tanto tempo ter passado, a roupa ainda tinha um brilho brilhante e bonito. Essa definitivamente era uma pessoa muito importante. Vendo esse cadáver, Lei-Lin exclamou interiormente: iShip, registre os padrões no modelo de magia. Lei-Lin fez uma ordem.
Depois se agachou ao lado do cadáver e começou a se atrapalhar com as roupas. Alguns itens diversos e um diário rasgado feito de pergaminho caíram nas mãos de Lei Lin. A formação do modelo de feitiços e as runas já foram registradas. Depois de ouvir a entonação de Shape, Lei Lin imediatamente deixou o compartimento secreto. Tudo isso aconteceu em menos de 15 segundos. Lei Lin bateu em outra parede do compartimento secreto, então ele rapidamente fugiu. E atrás dele, com um ruído estrondoso, a porta do compartimento secreto se fechou e uma luz branca foi emitida por toda a passagem. Ninguém poderia dizer que ele estava lá. Raios de sol brilhante brilhavam. Foi a auréola da Itime na cidade pequena, mas, por causa da poção da velha bruxa, a população estava em um estado de sono profundo. Esta situação já havia sido descoberta pelos aldeões vizinhos e os rumores se espalharam muito rapidamente. Naturalmente, devido ao fato de que havia limitações na comunicação e nas razões do tempo, a extensão em que esses rumores se espalharam foi muito pequena e não atraiu o interesse nem mesmo de um acólito. Agora, a pequena cidade ganhou a reputação de ser uma cidade fantasma. No final da passagem, a pintura a óleo emitia uma luz prateada. Então esta luz ficou mais e mais brilhante e finalmente revelou a entrada de uma passagem e a partir desta entrada surgiu uma sombra negra em forma muito triste. Lei Lin usou a mão esquerda para limpar o suor frio e virou-se para ver a passagem para o avião secreto. Isso era muito perigoso. Se não fosse pelo mecanismo de defesa que os magos do antigo espírito matando Sect prepararam para o caso de o Gargamel perder o controle, eu não teria sido capaz de fugir. Dizer que o Gargamel era muito poderoso não era mentira. O atual Lei Lin definitivamente não era o seu par. O ser formado a partir da reunião de almas do mal era simplesmente insano. Eles eram conhecidos por sua natureza temperamental. Lei Lin não queria nada com entidades tão aterrorizantes e perigosas. Bola de fogo latente. Depois de olhar para a entrada do avião secreto, um flash de determinação passou por seus olhos e ele jogou bolas de fogo pretas na entrada, destruindo completamente. Embora houvesse muitas coisas boas dentro desse plano secreto, mas quando comparado à sua própria vida insignificante, Lei Lin certamente sabia qual ele preferiria. E comparado com o fato de que o Gargamel poderia sair a qualquer momento para acabar com ele, os outros itens dentro do avião secreto de uma só vez se tornavam dispensáveis. Lei Lin olhou para os arredores e, depois de remover todos os vestígios de sua presença, partiu deste lugar sem olhar para trás. E se a entrada não fosse destruída, o Gargamel poderia sair de dentro do avião secreto. Lei Lin estimou que, com o poder estranho e selvagem do Gargamel, poderia imediatamente encontrar o ponto fraco do plano secreto e destruí-lo. Mas a essa altura, Lei Lin estaria a uma grande distância. O que isso tem a ver com ele? Além disso, em todo o mundo de magos da Costa Sul, Lei Lin não era o único mago por perto. Por exemplo, o chefe do Farol da Noite que ele conheceu anteriormente era mais do que capaz de suprimir esse Gargamel.